Amém, irmãos? Quem dá uns beijos? Não é aqueles beijinhos nojentos, não. Beijo de desentupipia. Quando você era namorado, você lembra? Era uma lambeção. Não podia nem olhar, já está querendo lamber. Agora, não continua não? Está errado. Está errado. Está errado. Pode cobrar dele, viu? Cobra dele, fala assim, você mudou, virou a cara, agora é 2 caras ou 3. Me mostra as outras, que eu só tenho visto uma. Mas irmãos, é verdade. Nós precisamos de isso. Aí pega gripe, pega sapinho, tudo, né? Não é verdade? Mas faz parte da vida. A vida a dois, ela precisa ser muito alimentada a cada dia, para fortalecimento do casal, para um bom testemunho dentro de casa. Eu quero dizer para você uma coisa aqui, que às vezes você pensa que não. Seus filhos sabem tudo o que acontece nos bastidores. Agora a pergunta que eu faço a você é: você é exemplo? Você é exemplo ou você é um caos? Que tipo de marido, que tipo de esposa você é? Por mais que você não queira, até os vizinhos desconfiam. E nós somos referência, nós somos modelo, nós somos carta escrita, carta viva, lida por todas as pessoas. Não pense você que as pessoas não estão lendo você. Estão sim. Agora, que tipo de leitura você está proporcionando? Edificadora ou desastrosa? É você que vai determinar isso. Amém? Nós precisamos de atentar para isso, porque, irmãos, a questão não é a sua vida, porque na verdade nem sua ela é. A vida é de Deus em você. Mas a responsabilidade nossa como cristãos, ela é muito, muito séria. Muito séria. Deus, o que Deus fez? Disse, eu vou mandar meu filho para que resgata o homem que assim nele crê. Amém. Jesus veio, cumpriu o propósito, representou Deus com eficácia, e ele disse, bom, eu não vou ficar, eu vou para o Pai, mas vocês vão ficar, e vocês vão me representar. O mesmo Espírito que fez com que eu representasse o meu Pai com sabedoria, vai ser o mesmo Espírito que eu vou revogar o Pai para que vocês também me representem com sabedoria. Agora eu vim representando o meu Pai, e vocês agora estarão representando os céus. Jesus, ele veio para resgatar o homem, e nós estamos aqui para 2 coisas singulares. Primeiro, louvar, adorar a Ele, em espírito e em verdade, e implantar os céus na terra. Trazer a verdadeira adoração para a terra. Por isso é muito sério ser cristão. Não basta ter um cartãozinho de membro, não basta ser frequentador dos cultos. A nossa responsabilidade, ela vai além dessas coisas. É muito mais profundo, muito mais intenso do que nós imaginamos. Verdadeiramente é representar Deus na terra. As pessoas vê Deus em você? Ou ela vê uma pessoa comum? É o desespero, às vezes, irmãos, das pessoas que estão lá fora, que elas iram. Eu sempre falo isso aqui, porque elas criam expectativas em nós. Por mais que você não queira admitir, mas é verdade. Elas olham e dizem, que vida, parece que é boa, que é diferente, vamos ver até quando vai. E eles ficam na expectativa, e as coisas vão anos e anos, elas ficam entusiasmadas. Que coisa maravilhosa, eu quero isso para mim. Só que não fala nem para elas mesmas. E elas começam a viver, começam a
aprofundar e observar. Quando nós pisamos na bola, quando nós caímos ou frustramos as expectativas delas, aí elas se revoltam. Por quê? Não é contra você, na verdade. São contra as suas atitudes. Que eles dão uma olhada e dizem assim: era uma referência. Eu tinha uma esperança, mas eu perdi a esperança. E quem não tem esperança, não tem condições de ter equilíbrio. Por que que o mundo está desesperado? Porque a falta de esperança impera nos corações. Infelizmente. Não tem para onde ir. Você sabe, se você morrer hoje, você que tem Jesus, está intimamente ligado a Ele, aliançado, você sabe que você vai morar no céu, porque Jesus, como nós vimos na canção, Ele morreu a minha morte e tomou a minha cruz e me deu a vida dele, e eu, em troca da minha morte, Ele morreu a minha morte e me deu a vida. Isso é muito forte. E para que isso aconteça, nós precisamos de fazer algumas coisas, às vezes, porque estamos perdendo o foco. E eu quero falar hoje sobre resgate, restauração. A restauração da adoração verdadeira. Ou restaurando a verdadeira adoração. Nós, às vezes, temos muitas dificuldades de adorar. Às vezes você canta, às vezes você ora, às vezes você toca, mas você não adora. Pastor, nossa, estou fazendo até voz de canto. Quem disse que cantoria é sinônimo de adoração? Não. Adorar vai além de música. Adorar vai além de qualquer coisa que eu externo visivelmente. Às vezes eu posso apresentar aqui no púlpito muito santo, né? Mas lá em casa. Essa adoração aqui, irmãos, é uma adoração que nós nos unimos em Cristo, reunimos porque estamos unidos, para nós expressarmos a força do poder da unidade. Não é para adorar, não. Não. É um equívoco você dizer assim: eu vou na igreja para adorar a Deus. Não. Você vai na igreja para continuar adorando. Porque você adora em todos os lugares. Amém ou não? Aleluia. Você adora com as suas palavras. Você adora com seus atos. As suas atitudes é sinônimo de adoração ou de repúdio a Deus. Nós precisamos de entender a grandeza e o privilégio de adorarmos. Mas eu quero, irmãos, ser enfático aqui, rápido, no nome de Jesus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Crônicas, no capítulo 29. Aqui está um exemplo de um homem que verdadeiramente era adorador. Ainda vivendo em meio ao caos, esse rei teve sabedoria, disposição, atitudes que veio de uma forma impositiva em Deus para restaurar a verdadeira adoração. Porque o povo continuava adorando. Nunca o homem, ouça uma coisa, todo homem no mundo adora. Todos nós. Está intrínseco na nossa alma o poder da adoração. Você adora.
todo homem adora, o pagão adora, o ímpio adora, o cristão adora. Todos os homens adoram. É incrível, mas é verdade. Agora, quem você está adorando e como você está adorando? Aí está o que da questão. Quem e como? Nós sabemos que Deus nos criou com um propósito para louvor da sua glória. O primeiro propósito de Deus é que nós o adoremos em todo o tempo. Amém? Isso não. Agora, pastor, mas depois do pecado a coisa complicou. Ou antes do pecado, Adão adorava Deus em todo o tempo? Em todo o tempo. Agora, eles tinham as reuniões esporadicamente. Todos os dias, Deus, na virada do dia, ia na igreja de Adão para celebrar um culto a ele mesmo. Chegava lá e disse: Adão, que hora que vai começar o culto? Disse: o senhor chegou adiantado. Para aí, Deus, daqui um pouquinho. Isso lá no paraíso. Adão e Deus. Deus ia até Adão. Deus ia até ele para juntos celebrar toda a criação. Olha que Deus maravilhoso. E não é diferente. Deus, ele continua o mesmo. Ele não mudou. Deus espera de você em todo o tempo a adoração. Mas não é uma adoração comum, não é uma adoração qualquer, uma adoração verdadeira. Que ela não saia apenas dos lábios, que não seja externada apenas com o intelecto, nem mesmo com os gestos, mas de coração. Porque se não for uma adoração consciente, ela não vem do Espírito. Eu já vi muita gente chorar no culto, cantar, e faz tantas coisas lindas e maravilhosas, mas depois daqui continua a vida promíscua, profana e totalmente ante Deus. O que é isso, pastor? Isso é uma adoração falsa. É um momento de expressão da alma. A emoção invade e toma conta, mas não tem uma consciência da profundidade, da responsabilidade de elevar a Deus o coração e realmente externar a Ele a honra e a glória merecida. Amém? Que nós possamos, diante desse texto, analisar alguns pontos importantes para que nós não caiamos na mesmice desse povo e de muitos outros que não adoram em espírito e em verdade, não adoram uma adoração verdadeira, mas uma adoração apenas aparente. E Deus não recebe. Deus não recebe. Deus só recebe o que verdadeiramente você expressa do seu mais íntimo ser a Ele, com o coração contrito, quebrantado, humilhado diante da grandeza dEle. E Ele assim recebe como aroma agradável. Vamos ler esse texto. Abra sua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 29. A partir do versículo 1, diz assim: tinha Ezequias 25 anos quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo quanto fizera Davi, seu pai. Ele, no primeiro ano, no seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E trouxe os sacerdotes e os levitas e ajuntou-os na praça oriental. E lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais,
e tirai do santuário a imundícia. Porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram e desviaram os seus rostos do tabernáculo do Senhor, e lhe deram as costas. Também fecharam as portas do alpendre, e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao nosso Deus de Israel. Por isso veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação e ao escárnio, como vós o estáis vendo com os vossos olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e nossos filhos, as nossas filhas e nossas mulheres, por isso estiveram em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para o servirdes e para serdes seus ministros e queimadores de incenso. Amém? Deus, é a tua palavra, fala através dos nossos lábios, que ela vem de encontro conosco e que sejamos todos edificados no nome de Jesus. Amém? Irmãos, aqui está um rei que eu acho muito interessante, que eles comparam aqui Ezequias como Davi. Por quê, pastor? Incrível. De Davi a Ezequias tiveram, Ezequias é o 13º rei do reino do sul de Judá. Agora imagina quantos anos passaram. Aproximadamente uns 3 séculos ou mais, de Davi até Ezequias. Incrível que o cronista, ele não tem nem um pouquinho de receio de citar o exemplo de Ezequias como sendo Davi. Ele fala com muita clareza, porque Ezequias, ouça, foi o único rei do sul que verdadeiramente restaurou a adoração. Tirou todos os deuses, todos os poste-ídolos que não tiravam, que eram símbolos. Símbolos, tudo que você usa, preste atenção, que você acha que isso vai te gerar um objeto, algo que vai te gerar um potencial, isso é poste-ídolo. Muitas pessoas usam com esse intuito. Por exemplo, eu uso a cruz. Posso usar a cruz sem problema, desde que eu não tenha a cruz como um amuleto, que nós falamos hoje no nosso linguajar comum, como um amuleto que me defende. A cruz me defende. Não, não é a cruz, é quem morreu na cruz por nós. Amém? A cruz, ela é simbólica, é um símbolo do cristianismo. Ela não tem poder em si, o objeto, de nos livrar ou de proteger de alguma coisa. Isso é adoração falsa. Isso é um Deus na sua vida. Às vezes a cruz se torna um Deus na sua vida. E você, nós usando o nosso linguajar comum, você se torna um idólatra. É muito sério isso. Tem muitas pessoas que usam âncora, outro usa ferradura, outro usa pé de galinha, pé de cabra, pé de não sei o que, zóio não sei de quem, dente não sei de onde. É tanta coisa que se usam que é de estarrecer. Eu posso usar tudo isso, desde que, para mim, é apenas um símbolo e não algo que possa influenciar diretamente na minha vida e nos meus.
qualquer coisa disso, isso é denominado lá poste ídolos. As pessoas usavam como uma proteção. No caso de Deus, talvez está dormindo, eu tenho mais uma proteção. E Ezequias, ele vinha de uma nação totalmente conturbada, sofredora, porque não dava a Deus a verdadeira adoração. E ele entendeu isso. O pai de Ezequias foi terrível. Acás foi um péssimo rei. Mas ouça bem, nós sempre falamos uma coisa, que do pau o cavaco não cai longe. Mas tem exceção. Esse homem, ele fez a diferença de todos os reis. Desde Salomão, ele foi o único que teve um caráter e uma conduta ilibada, como a conduta de Davi, segundo o coração de Deus. Foi o único. Mas, irmãos, o que tem a ver conosco, pastor? Muita coisa. Nós vivemos num mundo totalmente perdido. Um mundo que agarra em qualquer amuleto, em qualquer tipo de proteção para se proteger. Estamos numa grande tempestade emocional e espiritual, para não dizer humana. Estamos vivendo dias complexos, dias de grandes aflições. E nós, como seres humanos, temos uma tendência de nos autoproteger. E buscamos em tudo, desde que seja Deus, para sermos protegidos. E aí que está o equívoco. E não é diferente desse povo. Eles achavam que Deus desprezava eles. E por que eles achavam? Começava a se ensorbebecer. E é muito incrível. Todas as vezes que o povo de Deus ficou bem, deixou Deus. Aí eu queria fazer uma pergunta. Esses dias eu estava falando com uma pessoa. Eu falei assim, eu tenho medo às vezes do dinheiro. Ele é muito perigoso. Imagina você com uns 30 milhões de dólares hoje. Será que você estava aqui? Pastor, estava. Eu vou orar para Deus te dar. Será que você é fiel mesmo com 5 mil, com 5 milhões ou com 5 bilhões? Os exemplos que nós temos na Bíblia, não todos, a maioria desviaram dos caminhos de Deus. Inclusive Salomão, que pegou um reino milionário e ele triplicou isso, ele se perdeu. Davi ficou ocioso, mas reconheceu e humilhou, e Deus o honrou. Salomão morreu numa situação complexa, muito difícil. Não creio que foi para o inferno. Misericórdia de Deus. Também não estou aqui para julgar. Isso cabe a Deus. Mas uma situação difícil. E todos os reis que prosperavam, Deus prosperava o povo, eles desviavam de Deus. Aí Deus afastava. Porque, irmãos, nós que afastamos de Deus. O pecado, como diz em Isaías, o pecado que faz com que eu não os contemple. E as vossas iniquidades, aparta você de mim. Porque Deus é santo. Ele não vai conviver com o iníquo. É a prática do pecado que se torna cultura, costume, é comum. Mas Ezequias, ele observou isso. Ele diz, vamos restaurar a verdadeira adoração. Porque todos adoravam uma adoração falsa num Deus, uma adoração verdadeira num Deus falso. E se nós precisamos
de restaurar a verdadeira adoração no nosso Deus, o Senhor Jeová. E às vezes você está assim: pastor, como que eu me sinto? Como que eu estou assim? De você vir aqui, às vezes, e não se manifestar, já é um sinal. Eu quero manifestar, não é dar um grito. Tem gente que é mais introvertido. Para você ver eu pulando no culto, é muito raro. E muitos outros aqui. Mas pelo menos você externar gratidão a Deus, interiorizada, fazer mesmo de dentro. O que Deus mais requer de nós é isso. É você estar sempre com o coração disposto a servir. O que Ezequias viu? Um templo fechado. Um templo totalmente abandonado. Não tinha nada que ali dentro denominava a presença de Deus. A primeira coisa que Ezequias pede diz: olha, vocês vão primeiro, vai lá, abra as portas e restaure-as. Primeira coisa que ele diz: vamos abrir as portas e vamos restaurar as portas. Porque as portas deviam estar em uma situação complexa, difícil. E não tem como você entrar em lugar nenhum se não for pela porta. Então a porta, ela é um objeto necessário para que entremos e saiamos. Ninguém entra numa casa se não passar pela porta. Não importa se é pequena, grande, mas precisamos passar pela porta. E a porta não estava tendo condições de passar por ela. E Ezequias viu esse, em primeiro lugar, ele disse: olha, vamos fazer o seguinte, vamos restaurar essas portas, abrir as portas da casa do Senhor e reparar elas. Lá no versículo 3, a primeira coisa que ele fez. Agora eu quero trazer hoje para nós, porque hoje nós podemos, naquela época era literalmente o templo, era uma construção. Hoje, nós somos o templo. Como está a porta do seu coração? Está fechada ou está aberta? Você já parou para pensar? Porque não tem uma restauração da adoração verdadeira a um Deus verdadeiro com a porta fechada. Porque muitas coisas são necessárias dentro do nosso templo para que a adoração flua, para que haja uma ligação, para que haja um contato, para que haja uma reciprocidade, para que haja uma interação, para que haja um relacionamento. A porta do meu coração, ela precisa estar aberta. Como está a porta do seu coração? Se você às vezes está dizendo: pastor, a porta do meu coração está fechada. Mas Jesus, Ele está hoje aqui dizendo assim: ó, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então você tem a oportunidade. Jesus está batendo. Se está fechada, Ele está batendo. Se está aberta em frangalhos, Ele quer restaurar. Aleluia. Ele quer restaurar. O que Deus quer é que nós estejamos prontos, aptos a dar a Ele tudo que Ele é merecedor, tudo que Ele é digno,
Oh, meu irmão, Ele é digno. Nós precisamos de externar essa adoração, muito mais profundo do que cântico. É ser grato a Deus. Ele está à porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, Deus não vai arrombar a porta. Aí ele diz: entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Nós precisamos, mas às vezes você está o seguinte, está numa situação assim: pastor, eu até penso em abrir a porta, mas lá dentro está complexo. Tem muita coisa imunda, tem muita coisa no meu íntimo, eu tenho muitas mazelas, tem muito mistério na minha vida. Lá dentro tem coisas que é vergonhoso até citar. Eu quero dizer para você uma coisa: não é verdade. Não importa o que tem dentro de você, nós temos o maior faxineiro do universo, Jesus Cristo. Ele vai fazer uma grande limpeza. As pessoas bem-sucedidas, elas têm equipes, elas têm gentes que estão tudo interligadas, interdependentes, trabalhando com um propósito, focado no alvo, e todos juntos, fortalecidos por essa unidade, são imbatíveis. Por isso que as grandes empresas que investem muito no pessoal, elas gozam de grandes lucros, porque trabalham com foco e unidade. No reino não é diferente. Nós precisamos de entender mais de unidade e vivê-la com mais intensidade para a glória de Deus. Amém? E uma das coisas também que Ezequias observou, que independente disso, no templo estava em ruínas o candelabro, o fogo de Deus. E ele cita isso, diz: olha, no alpendre as lâmpadas estão apagadas. O que ele estava dizendo? Nós precisamos restaurar também as lâmpadas. Nós precisamos restaurar o candelabro. Lá tem 7 hastes, que denomina os 7 espíritos de Deus. Está apagado. Deus não está presente, porque Deus não está presente nas trevas, mas somente onde tem luz, porque Ele é a luz do mundo. Como está o fogo de Deus dentro de você? Essa lâmpada está acesa? Às vezes nós estamos como as virgens imprudentes. Nós temos um óleozinho, tá bom. Não, hoje eu não preciso ir no culto, eu já fui. Já fui. Hoje já fui o mês, já fui a do mês. Já bati o ponto agora, já vim na ceia, comi o pão, bebi vinho, enchi a barriga. Já comi o pão e vinho, agora não preciso mais não, agora é só no outro mês. Para quê? Ficar ali todo dia. Irmãos, você sabe como que era a questão do candelabro? Todos os dias era abastecido. Todos os dias. 1 ano, 10 anos, 1 século, 10 séculos. Não importava. Era obrigação dos levitas, que cuidavam do templo, de colocar óleo todos os dias. Você sabe o que significa óleo? A presença do Espírito Santo. O fogo é também a presença do Espírito Santo. O problema é que você pode perguntar, não aqui, mas, viu, André, de Cuiabá para lá, o povo não lê Bíblia todo dia. Você já viu isso? Não, para quê, gente? Eu já li a Bíblia. Eu já li a Bíblia 30 vezes. Eu já ouvi isso. Uma vez eu conversei com um rapaz, ele lia a Bíblia 2, 3 vezes por mês. Por ano. Mas ele não vivia a Bíblia. Falei: por que você lê? Estou lendo.
Ah, para falar assim, li a Bíblia 140 mil vezes e vai para o inferno assim mesmo. Se você não obedecer, pode ler. Irmãos, não é a leitura bíblica que te salva, mas a salvação vem também através da leitura bíblica. Isso é alimento, é pão. Pão que sustenta. Quando Ezequias, ele vê a ruína, ele diz, olha, vamos, diz assim, ó, sobre o candelabro, diz lá em Levítico, olha aqui, o que Deus estava dizendo? Sobre o candelabro de ouro puro, porá em ordem as lâmpadas perante o Senhor, continuamente. Diga para o seu irmão, tem que ser contínuo. Não adianta parar, irmão. Pastor, hoje eu estou fogo puro, amanhã eu estou brasa pura, depois cinza pura. Meu Deus, Jesus, azeite nele, azeite nela. Aqui não tem gente assim, mas eu fui falar que tem, para longe daqui. Está assim, pegando e pá, e sapateando, dando coisa até em mosquito. Passa um tempo, está assim. O que foi, irmão? Perdi a força, perdi a lâmpada, até o candelabro já quebrei. Irmão, é tempo de restauração. Aleluia! Aviva, aviva, como o profeta disse, Abacuque. Aviva, é você. Diz, Senhor, aviva aqui o fogo do Espírito na minha vida. Aviva, Senhor, esse fogo. Põe, Senhor, derrama óleo fresco na minha cabeça. Eu não quero mais viver uma vida apática, um cristianismo indiferente. Não. Viver Jesus é viver entusiasmado, é viver com alegria no rosto. Irmão, só de estar vivo. Oh, morreu muita gente hoje, e você está aí, ó, pensando em comer depois do culto. Tem gente que não come mais, e eu vou falar, às vezes melhor do que nós, mais santo e muito mais íntimo que Deus, com Deus, e você está aí, achando que está difícil demais, está complicado. Irmão, vamos sorrir. Verdade. Hoje eu encontrei uma tia minha. Meu pai fez 86 anos hoje. Até que pensei que ele via no culto, mas amém. E minha tia, a irmã dele, fez 88, esses dias atrás. E ela falando lá, que a vida tem que sorrir, tem que ser alegre. Por que ficar triste? Uma mulher que não tem muito conhecimento da palavra de Deus. Ela é muito religiosa. Mas, irmãos, e eu olhando ela falar, falei, olha aí, ó. E às vezes nós estamos aí novos, tudo pela frente, insatisfeito, cabisbaixo, reclamões, entristecidos. Do que, meu irmão? Você comeu hoje? Dá graças a Deus. Se não comeu, dá graças a Deus também. Agora nós estamos vivendo às vezes chateados, não sabemos nem o porquê estamos chateados. Não dê corda para isso não. Não alimente a tristeza, a insatisfação. Alegra com os seus familiares, sorri, brinca, meu irmão. É um seridão. Todo mundo de cara feia. Uns olhar feio, umas coisas feias. Meu Deus, para quê? Porque você não fica sorrindo, não é igual, né, mala de mascate, né? Mas abra o coração, sorria, seja alegre, brinca.